Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CACR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 104,50. Ele vem entregando um dividend yield altíssimo nos últimos meses, né? 16,83%. Ele está sendo negociado ali muito próximo ao seu PVP, a 0,98. E ele tem uma liquidez mediana. Mas, para pequenos e médios investidores, eu acho uma boa liquidez. Ele está negociando em média 432 mil por dia. E é um fundo que se recuperou muito nos últimos 12 meses. Ele teve uma recuperação do seu patrimônio de 18,61%. No crivo de cotação, eu prefiro ver pelo Status Invest, tá bom? Então vamos ver lá no site do Status Invest como é que está a cotação desse fundo. Então, novamente, a gente vê que na data que eu gravo o vídeo, ele está em 104,61, mínima de 95 no último ano e máxima de 106,98. E o yield acumulado nos últimos 12 meses são incríveis 16,84%. Agora, em termos de cotação, a gente vê bastante oscilação. Esse fundo veio a mercado ali próximo da situação pandêmica, né, do ápice daquela queda que teve na bolsa. Então, ele estava operando ali sempre próximo a R$100, orbitando 95. Mas, quando teve um momento de normalidade, esse fundo dispara ali para 105, 110, 115 reais. Durante os idos de 2021 ali, ó, ele ficou um bom tempo ali entre 120, 115, e ele sai desses patamares de 120, 115 para finalizar o ano de 2021 ali próximo de 102 mais ou menos. Nesse momento, realmente teve uma queda no mercado imobiliário, e esse fundo também não deixou de ter a queda. Novamente o fundo volta a ficar ali próximo de 110, 105, 107, 105, e ele tem uma queda altíssima, saindo ali de R$ 105 reais, e no mês 7 de 2022 ele volta ao patamar de R$ 95 reais. E de lá para cá ele tem uma boa recuperação. Volta ao patamar de 100, fica ali mais ou menos a 100, e agora recentemente nos últimos meses a gente vê ele orbitando ali entre 105, 107, 108 reais. Voltando ao site aqui, a gente vê agora algumas informações a respeito do fundo, o CNPJ, o nome do fundo, CNPJ, ele é um fundo para público em geral, tem mandato híbrido, ele é de segmento híbrido, né? Ele é um fundo de papel, ele é por prazo indeterminado, ele é de gestão ativa, taxa, vamos ver lá dentro do relatório dele, não há que se falar em vacância para um fundo de papel. Ele conta ali com quase 10 mil cotistas, 9.400 cotistas, e ele possui ali 1.807.000 cotas ali emitidas. Ele tem um patrimônio de 106,31, o último dividendo anunciado foi de 1,52, e ele tem um patrimônio de valor de mercado de 192 milhões aí de valor de mercado. Dando continuidade aqui no próprio site, a gente vê agora sobre a rentabilidade do fundo, né? E o que a gente consegue observar? Se a gente pegar somente os 2 últimos anos, esse fundo aqui é raro, mas ele está dando uma surra, tanto no IFIX quanto no IDIV. Então, se a gente pegar os 2 últimos anos, o IDIV ali, ó, teve 1,99% de rentabilidade, o IFIX 7,37% e esse fundo salta para 44,14%, incrível. Se a gente pegar os últimos 5 anos, é injusto com esse fundo, tá? É injusto, porque ele vai ter ali, ó, quase 2 anos de defasagem. Então ele está no prejuízo em 2 anos, ainda assim, hoje ele está pau a pau ali ó, com o IDIV. O IDIV com 91% de rentabilidade nos últimos 5 anos, o IFIX com 38% de rentabilidade nos últimos 5 anos, e esse fundo vem com incríveis 88% de rentabilidade nos últimos 5 anos. E aí eu já vou adiantando, antes de falar mais sobre o fundo, gente, se esse fundo tem um alto retorno, o que vocês acham que ele possui também justamente ali? Alto risco, tá bom? Então a gente observa que nos últimos meses aqui, ó, esse fundo estava entregando 60 centavos, 90, e agora, por que acha que esse fundo está tão bem, assim, não está caindo igual vários outros fundos do segmento? Ele vem entregando uma média de dividendo altíssima, ó. O dividendo nominal que ele vem entregando é nessa faixa, ó, 1,30, 1,50, 1,60, 1,40, 1,50. Então ele está um bom tempo estagnado nesse patamar de entrega, tá? Mais ou menos nessa casa aqui de 1,50. Então isso faz com que o fundo, acaba que o pessoal tem muito desejo por fundos que pagam muito, né? Dia 31 de maio, ele vai pagar no dia 9 de junho. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter feito o pagamento. Geralmente os vídeos são gravados com uma semana de antecedência, tá? E ele vai pagar ali R$ 1,52 no dia 9 de junho.
E aqui a gente vê a média de dividendo desse fundo. Então ele estava ali na normalidade mais ou menos 0,90%, 1%. E agora ele está mais ou menos nessa faixa aqui, ó, de 1,5%, 1,40%, 1,50%. Como ele melhorou as suas cotas, né? Ele manteve mais ou menos a média de dividendo, mas a sua cota valorizou um pouco. Então hoje a média de dividendo está em 1,36%, 1,40%, né? Está nessa faixa. O que ainda assim é um yield altíssimo de pagamento, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda e ajuda demais. Nós temos 2 canais aí que contam com o clube de membros. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro, ambos têm clube de membros. Então, se você quiser ajudar, vá lá nesses canais e torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, mas que para o canal faz muita diferença. Então, você se tornando membro, você tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Outro benefício de membros, eu vou explicar isso mais à frente quando estiver pronto, uma planilha que eu vou comercializar, tá? Uma planilha bem completinha de controle dos financeiro e tal. Quem for membro vai ter um hiper mega desconto aí. Então, mais um motivo para ser membro do canal. E eu também tenho 2 e-books. Introdução aos fundos imobiliários e Introdução aos fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, mas tem bastante conteúdo que eu acho que pode agregar e ajudar bastante. Considere adquirir os e-books para nos ajudar aí. Eu verso sobre diversos assuntos que pode ajudar qualquer investidor iniciante ou até mesmo que já tem uma certa bagagem. Considere comprar esse e-book aí para você, para um amigo, para um parente. Eu agradeço todos vocês que colaboram. Se vocês comprarem os 2 e-books juntos, você vai ter um bom desconto na faixa de 40%, 50%, porque os 2 juntos já saem mais barato, tá? Eu não poderia deixar de agradecer os membros do canal. Então, o Luiz Rafael, ele renovou o clube de membros aí, se tornou membro bronze novamente. O Alencar renovou, se tornou membro silver novamente. E o Giovanni aí se tornou membro recente do nosso canal. Ele foi lá no canal Amufiagro e também se tornou membro lá. Então, Giovanni, muito obrigado por se tornar membro nos 2 canais. Obrigado de coração. O Alexandre é membro nos 2 canais também. Muito obrigado de coração. E o Frank Mesquita, que é membro nos 2 canais. Muito, muito obrigado de coração. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Antônio Tadeu, que é membro, tá? E ele falou assim: olá, Amu, bom dia. Pode avaliar o FII CACR11? Então tá aqui o pedido sendo feito, né? Sendo atendido. Espero que fique agradável o vídeo aí para vocês. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Note que é um relatório curto, pequeno, com apenas 9 páginas. Dentro do relatório eu vou trazer algumas observações para vocês a respeito desse fundo. Então o relatório aqui é bem recente, ó. Ele é de maio de 2023, então está bem atualizado. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. A gestão vem falar para a gente o seguinte: a cota do CACR fechou maio com valor de mercado de R$ 106,98 e relação de PVP de 103%, ó, 3% mais caro do que o PVP do fundo, né? Uma relação de PVP de 103%. Observando que o VP incorpora o PCA acruado não caixa de 3,97%. Então, em algum momento o fundo vai conseguir distribuir esses 3,97 a mais que estão acruados aí no fundo. Conforme a aprovação em Assembleia de Cotistas em 18 de maio, o Banco da Ecoval assumiu a administração do CACR e a metodologia de precificação dos ativos utiliza o preço atual do administrador e inclui variação da NTNB. As negociações ativos no mercado secundário resultaram no VP de 103, antes era 106, então o VP caiu. Por isso que atualmente agora ele está sendo negociado com esse ágio aqui de 103. Isso na data do relatório, né? Como a gente viu que a cotação caiu um pouco, atualmente ele está mais em conta. A base de cotistas manteve trajetória de expansão para 9.700 cotistas. A liquidez das cotas, o volume negociado no mês, somou 10 milhões no mês. E aqui se foram os eventos, ó, aqui que ele amortizou. Não vou ler essa parte aqui para vocês. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada nessa parte com atenção. Em 9 de junho, o CACR vai distribuir R$ 1,52. Então note que esse relatório é bem atualizado, né? Eu gostei bastante deles trazerem um relatório com certa agilidade, eu vejo isso de forma positiva. Ele fala que o saldo acumulado de correção monetária acruada, não caixa, é aqueles 3,97 que a gente já tinha visto lá em cima, né? Eu vou dar um zoom aqui e mostrar essa parte aqui para vocês, ó. O que acontece? Em outra parte aqui a gente vai ver isso aqui também com melhor exatidão. Então, o que o fundo tem feito? Atualmente, ó, maio, 31 de maio é a data base.
O fundo teve de resultado apenas, entre aspas, 1,17 e ele vai distribuir R$ 1,52. Poxa, amor, o fundo está queimando caixa. De certa forma, sim, mas note que em abril ele teve resultado de 1,71 e distribuiu 1,50. Então ele fez caixa. Março, ele teve resultado de apenas 1,29 e distribuiu 1,44. Comeu caixa. Mas note, sobrou dinheiro em fevereiro, 1,74, distribuiu 1,42. Distribuiu em linha em janeiro, distribuiu um pouquinho mais, comeu caixa aqui em dezembro, comeu caixa em novembro, fez uma pequena reserva no mês 10. Então a gente vê que um mês pelo outro, o fundo vem assim, sempre distribuindo um pouco acima, um pouco abaixo, mas ele vem tentando estabilizar os rendimentos nessa casa de 1,30, 1,40, 1,38, 1,40, 1,50, né? Ele está tentando normalizar mais ou menos nessa faixa de valor. Aqui ele fala sobre rentabilidade e tal. Não vou ler essa parte aqui para vocês. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, dá uma olhada aqui com atenção. E aqui ele fala sobre os resultados do mês. Eu vou até pular essa parte. Qualquer coisa, se você achar que é interessante, você lê essa parte que ele explica um pouco sobre o DRE. Estou até passando com um pouco mais devagar. Por que eu vou pular? Porque ele repete o DRE aqui embaixo. Então nem vou ver sobre aquilo lá, tá? E vou dar um zoom nessa parte final aqui, ó. O que acontece? Em maio, a gente vai observar o seguinte. Ano de 2023, ó, janeiro. Eu quero que vocês se atentem à taxa de performance, ó. Ele não cobrou. Eu vou diminuir só para vocês verem que é isso, depois eu aumento novamente. Então aqui, ó. Taxa de performance aqui embaixo, tá vendo? Vou aumentar um pouquinho mais para dar um zoom. Então, o que a gente consegue observar? Janeiro, não cobrou taxa. Fevereiro, não cobrou taxa. Março, 200 mil de taxa de performance, bem careiro. Abril, não. E maio, 250 mil de taxa de performance. Se a gente pegar isoladamente esse mês e calcular aquelas taxas que eu costumo calcular, olha só, 497 mil, né, de taxa. 497 vezes 100. Dividido por 2.610.000, então a gente vai ver que as taxas estão ali na casa de 19%. Muito caro. Mas vamos ser mais justos, ainda mais que ele traz o semestre inteiro. Então vamos ver no acumulado do semestre, para ver se isso aqui está mais ou menos dentro de uma taxa aceitável. Ó. 1.463 vezes 100, dividido por 14.674. Então no acumulado do ano, a gente vê que as despesas caem bastante para a faixa de 10%. De 0 a 10% eu acho aceitável, de 10 a 15% eu acho caro, mas ainda acho também aceitável. Agora, acima de 15% isso é um fator que sequer eu investiria em razão disso. E aí um ponto que a gente consegue observar é isso aqui, ó, que no acumulado do semestre, o fundo entregou praticamente tudo, ele não está muito deficitário. Aquele, ó, entre parênteses, significa que é negativo, ele usou 35 centavos, mas ele veio fazendo caixa durante alguns meses, e no acumulado do semestre ele tem ainda quase 2 centavos passíveis de distribuição aí, né? Então, ponto interessante. Como eu disse, vou reforçar novamente, ó, o fundo tem apenas 9 páginas, tá? Então, esse aqui é um ponto que eu achei muito ruim, muito resumido. E eu vou dar um zoom nessa parte aqui. Por que eu vou dar um zoom nessa parte? Já eu vou explicar por que eu vou dar um zoom. Aqui ele mostra esse mês tudo que gerou para o fundo. Então, aqui são as despesas que gerou ali, né? Aqueles 3 despesas. Note os 35 centavos que ele teve que usar saldo retido. E agora se atentem a isso aqui, ó. 18 centavos é esse Platinum. 14 centavos é esse Shopping Alegria. 16 centavos é esse Helvita. Note que ele tem 2, ó. Tá? Então, na verdade, é 18 centavos para esse Helvita. Se a gente for ver bem, olha isso aqui tudo, ó. Dessa série Life, 20 centavos, ó. 4 coisas aqui da série... Esse outro, ó. 10 centavos. Esse Like, 12 centavos. Por que eu estou tentando mostrar isso? Porque o fundo, infelizmente, não traz isso com transparência, sabe? Ele não tem isso em algum lugar. Quais são os CRIs? Como é que é um por um os ativos que ele possui? Quanto que ele tem realmente de exposição por cada um dos devedores, né? Então, eu vejo isso de forma muito negativa. Mas aqui já fica um ponto de atenção. Só em razão de toda essa concentração que o fundo possui aqui, é um motivo que eu, particularmente, não investiria nesse fundo. A gente acabou vendo isso, o quanto que isso pode machucar, impactar o fundo lá no DEVA, Versalhes, HCTR, né? E lá não era transparente. Menos mal que o gestor aqui está sendo transparente, ó. Helvita. Olha isso aqui, vê todos esses mesmos devedores aqui. E caramba, é muita concentração em poucos devedores. Então eu vejo isso de forma bem negativa, tá? Além, de novo, dizendo que o gestor não trouxe o que é cada um dos seus devedores.
Aqui eu vou dar mais um zoom aqui para a gente ver sobre a taxa do fundo. Ele cobra 1% aí de administração e 20% de performance. Se ele bater 110% do CDI, aí aqui para mim é mais uma judiação. 110% do CDI, gente? Complicado, viu? Apesar do CDI tá alto atualmente, mas em algum momento esse CDI vai dar uma arrefecida. E o fundo cobrar a taxa de performance bater 110% do CDI. Outra coisa, como é que tá a alocação, né? O fundo ele é alocado em PCI ou em IPCA ou CDI? Em que é que o fundo aloca seus recursos? Aqui fala? Não fala. Então, como é que é? Ele tem os seus devedores em IPCA e aí ele põe taxa de performance em CDI? Que loucura é essa, né? Enfim, eu também não vou ler essa parte aqui para vocês. Ó. Ele fala sobre a quinta emissão de cotas, o valor da emissão, IPCA acruado, coordenador líder e custos, né? Vou passar isso aqui um pouco mais rápido. Aqui ele dá mais um outro detalhe sobre essa quinta emissão deles, né? E o que eles têm conseguido gerar com essa quinta emissão. E aqui a última página também, não tem nada mais a somar. Então, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são só essas informações. E me decepcionou bastante o relatório gerencial deles, tá? Não gostei, não. Achei bem... deixando muito a desejar. Antes de eu falar mais a respeito desse fundo, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho, né? Eu gostaria de pedir humildemente, nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós, e aí, você gostou desse fundo imobiliário? Cuidado, não é porque ele paga muito que significa que ele seja um bom fundo. E pra mim ele deixa muito a desejar para eu saber mais a respeito do fundo, né? Dos riscos e tal, então... Se fosse para eu investir, esse fundo aqui eu não investiria, porque para mim o relatório deixa muito a desejar, tá? Comenta, você tem esse fundo? Você gostou? Você acha que ele é um bom fundo? Eu não tenho interesse de ter, e para mim o gestor deixou muito a desejar aí nos seus relatórios. O fato de eu estar falando isso não significa que ele seja um fundo ruim, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais secundários que eu estou tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Mufinfra já está bem pertinho de 300, está crescendo muito, estou muito satisfeito, muito obrigado de coração. E o canal Mudicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000, só faltam 38. Vá lá no nosso canal e se inscreva, só 38 faltam. Ajude a gente aí, dê essa força aí. Eu agradeço de coração todos vocês que colaboram com o nosso trabalho. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas seguir, se inscrever, compartilhar. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Muito, muito obrigado de coração. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de reiterar novamente. Muito obrigado de todo coração, vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. Muito obrigado de todo coração, vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doações para o Pix do canal. Obrigado vocês que se tornam membro. Os membros têm carregado esse canal aqui nas costas. E obrigado vocês que adquirem os nossos e-books. Todas essas ações são ações que ajudam muito no nosso trabalho. Obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go healing.